escuta nossa oração. Vem, Espírito Divino, vem, vem, Espírito doador de amor. Vem, Espírito Divino, vem, vem, Espírito doador de amor. Nós temos como tema nosso livro do ano, aqui está, o título Ela é a Grande Missionária. Então é uma alegria acolher a todos aqui no santuário. Acho que agora estão conseguindo me escutar. Eu quero pedir até que me dê um sinal, por favor, se estão me escutando, para a gente poder já iniciar aqui o nosso encontro. Estamos aqui à sombra do Santuário Tabor da Permanente Presença do Pai, aqui em Atibaia. É uma alegria acolher a todos aqui no santuário. Vamos ver se o som está saindo. Ok, já recebi aqui um feedback. Então, acolhendo a todas as cidades, né? Estou acompanhando aqui. Tem gente de muitos lugares, né? Vamos tentar falar mais ou menos por estados, né? Eu estou vendo aqui Rio de Janeiro, o
pessoal de São Paulo, aqui nossos vizinhos, estado do Espírito Santo, vamos ver quais mais estados. Paraná está presente, participando conosco. Ceará também estão participando, muito bem-vindos. Vamos ver aqui. Minas Gerais também está presente, estado de Minas Gerais. Rio Grande do Norte. Muita gente, né? Temos Pernambuco também presente. Bahia presente, participando conosco. É muita gente, né? De todos os lugares. Nós dizemos que é de norte a sul do Brasil, né? Todos participando. Agora está aparecendo mais cidades. Goiás está participando. Pernambuco, né? Rio Grande do Sul também estão presentes. Rondônia participando também, muito bem, bem-vindos também. Quem mais que nós temos aqui de estados? Pernambuco eu já disse, né? Olha, muita gente participando conosco. Eu acho que os estados já praticamente falei todos, né? Que se a gente fala cidades aí, Sergipe também. Acho que seriam esses. Alagoas também participando. Ceará, né? Ceará, Alagoas, Paraná. Acho que em geral são esses estados, né, que estão participando conosco. É uma alegria, né, tê-los conosco participando. Nós temos então, nós fizemos um ciclo de estudos no primeiro semestre, mas nosso Brasil é muito grande, né? Então até que o material chegue nas mãos de todos os nossos missionários, então é importante agora no segundo semestre a gente faz novamente esse estudo junto com os senhores, para que tenha a oportunidade, né, de participarem conosco. E quem participou no primeiro ciclo de estudos e vai acompanhar novamente, vocês vão ver que são outras irmãs, e cada uma tem às vezes um jeito diferente também de apresentar, de conduzir o tema, então acaba sendo novidade também, né? E é sempre uma oportunidade para que a gente possa se aprofundar mais nesse tema, nessa formação, e que depois seja assim um sustento, né, um subsídio, para que nós possamos depois realizar esse estudo ali na nossa paróquia, na nossa comunidade, né? Não vamos guardar esse tesouro só para nós, né? Precisamos partilhar. Então, nós temos aqui o nosso estudo, o primeiro encontro está na página 7, e nós vamos começar aí com um tema muito bonito, né? Ela é a grande missionária que nos conduz a Cristo. E é bonito que esse encontro que nós estamos fazendo, ele vem logo após toda a celebração jubilar dos 75 anos da campanha. E ali, né, nós já sabemos, mas a gente se deu realmente conta, assim, confirmou mais uma vez a missão da Mãe de Deus, como essa grande missionária que vai, aqui no Brasil, né, nós falamos de norte a sul do Brasil, mas pensando também em outros países, né, uma realidade que nós vivenciamos em Santa Maria o ano passado, da Mãe Peregrina, que é amada e é querida por tantos povos, por tantas culturas, e que ali ela se faz presente como a grande missionária que conduz a Cristo. Eu não vou adentrar muito no tema, porque nós temos hoje uma irmã convidada que vai partilhar conosco também, mas então quem tem o livro, né, que o nosso livro de estudos, de formação deste ano, pode acompanhar conosco na página 7. Nós vamos então fazer nossa oração inicial e vamos aí espiritualmente fazer uma viagem, né? Vamos nos transportar espiritualmente ao Santuário de Salvador, na Bahia, onde a irmã Vanessa vai então conduzir para nós esse momento de oração inicial. Vamos acompanhar juntos. Com alegria, estamos iniciando o primeiro encontro temático deste ano. Sejam todos muito bem-vindos. A Mãe Rainha e seu Filho Jesus acolhe a cada um. Iniciemos com o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos implorar as luzes do Espírito Santo para que nos guie nas reflexões de hoje. Cantemos agora o canto que está na página 62,
O canto número 8, vem Espírito Santo, vem iluminar. Que Nossa Mãe, do seu santuário, esteja conosco e nos ajude neste encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda em espírito de oração, escutemos com atenção a passagem bíblica da Carta de São Paulo aos Gálatas. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então agradecemos a irmã Vanessa, né, que conduziu para nós esse momento de oração ali no santuário, e também a iluminação bíblica. Então nós acompanhamos agora na página 8 e queremos refletir, né, ali no texto bíblico falava da plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Quando eu falo da plenitude dos tempos, nós podemos refletir, né? O que significa isso, né? Plenitude dos tempos. E quando fala ali que Deus enviou o seu Filho que nasceu de uma mulher, né? Quem também é esta mulher citada no texto? Vou até colocar aqui para os senhores essas duas perguntinhas, para que a gente possa refletir juntos, né? Quem é esta mulher citada no texto? E o que significa a expressão plenitude dos tempos? Eu quero convidar até que possamos ali participar, interagir, podemos escreva ali no chat, participe. A gente não está vendo o seu rostinho ali, né? Mas a gente sabe que você está participando conosco. Quem é esta mulher? E o que significa essa expressão plenitude dos tempos? Então, coloque ali a sua participação e nós vamos convidar para refletir conosco este tema. Vai participar conosco, então, a irmã Rosequiel. Também está lá nas terras do Nordeste. Então, ela vai entrar, vai participar conosco e vai ajudar também nesta reflexão. Mas você pode ir escrevendo, colocando ali no chat também, né, a sua participação. E aí a irmã vai
ajudar, vai refletir conosco, então, o que significa essa mulher, né, essa plenitude dos tempos. E o que isso tem a ver também com o tema que nós estamos refletindo hoje. Então, irmã Rosequiel, muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco também, para participar e partilhar conosco dessa reflexão. Boa noite, irmã Márcia. Que alegria podemos. Estamos tão longe uma da outra, né? Mas estamos de novo fazendo algo pela Mãe de Deus, pela nossa querida Mãe Rainha, na campanha da Mãe Peregrina do Xande. Se alguém lembra, quando nós fizemos a Escola de Maria, já faz tempo, bem antes de 2014, aqueles coordenadores que estudaram conosco a história da Escola de Maria, se trabalhou bastante sobre essa expressão na plenitude dos tempos e vendo a mulher que seria, né, quem seria essa mulher? É claro que essa mulher é a Mãe de Deus. Não se fala o nome dela, mas é considerado o primeiro texto bíblico do Novo Testamento mariano. Ele é historicamente um texto muito recente. Nós temos ali na página 8, né, que esse texto foi escrito mais ou menos ali no ano de 54, durante a terceira viagem de São Paulo, que foi de 52 e 57. Para a gente ter uma ideia, ali no texto situa, né, o primeiro evangelho a ser escrito, que se tem notícia, é Marcos, por volta entre os anos 65 e 70, né? Então, é muito antes, né? E este texto nos situa a presença humana de Cristo. Maria, esta mulher, é a certeza da humanidade de Cristo que entra na nossa história. Ele não precisava ter sido uma criança pequenina, mas Deus o quis desta forma, né? Então, ele é Maria é esse canal, é esse instrumento que presenteia a Cristo a sua humanidade. E este texto reflete justamente, teria coisas lindas para ver esse texto, mas não estamos vendo só o puramente necessário, né? E mais ainda, né? Esse texto mostra como Deus quis a cooperação de Maria, um ser humano, uma de nós, para trabalhar com ele, para que ele pudesse vir na nossa realidade para nos redimir. E já vamos ao segundo subtítulo, né, na página 8, Maria na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, porque nós estamos falando do momento do ápice, aquele que a humanidade, a criação toda esperou. Com a entrada do pecado no mundo, a humanidade toda, a criação decaiu. E Deus veio ao nosso encontro. E se esperava, e se esperava. E este é o momento. Plenitude dos tempos não é só o momento da encarnação de Jesus, mas ela é considerada todo esse período com Jesus entre nós, né? A sua encarnação, vida, morte e ressurreição. Isto é a plenitude dos tempos. Ele é o início e o fim. Ele é o momento a qual toda a nossa história da humanidade, de toda a criação gira. Por isso é um momento muito forte. E neste momento, Deus quis a cooperação de Maria. Que vale a pena, eu vou ler para vocês, porque eu acho que isso é muito interessante. É o documento mariano mais recente da igreja, que teve as suas controvérsias e tudo, mas ele cita, ele coloca bem forte justamente a cooperação de Maria. Começa na página 8 e vai toda a página 9. Eu convido a que nós não só escutemos, quem tem ali o livro em mãos, acompanhe e deixe penetrar esta mensagem, tendo em vista o que ouvimos, né? Da plenitude dos tempos
e do que essa passagem bíblica coloca Maria neste momento. Então, o documento Mater Populus Dei, números 5 e 6. A participação de Maria na obra salvadora de Cristo está atestada nas Escrituras, que apresentam o acontecimento salvador realizado em Jesus Cristo, como uma promessa nos escritos veterotestamentários, ou seja, os escritos do Antigo Testamento, e como uma realização no Novo Testamento. Assim, Maria é prefigurada em Gênesis 3,15, porque é a mulher que participa da vitória definitiva contra a serpente. Por isso, não chama atenção que Jesus se dirija a Maria com a denominação de mulher, na cena do Calvário, em João 19, 26. Em Caná, também Jesus a chama mulher, João 2, 4, remetendo a Maria e a sua função junto a ele na hora da cruz. Ali, naquela hora, aparece a cooperação de Maria, que novamente pronuncia o sim da Anunciação. E neste momento sagrado, o Evangelho deixa de colocar nos lábios de Jesus a palavra mulher. Ou melhor, o Evangelho deixa de colocar nos lábios de Jesus a palavra mulher, João 19, 26, apresentando-a como a mãe, 19, 27. Quando o Evangelho explica que, como resposta, o discípulo que nos representa a todos a recebeu, utiliza um verbo que no Evangelho assume o sentido de acolher na fé. O mesmo verbo que utiliza o quarto Evangelho para expressar que a luz veio para os seus e os seus não a acolheram. Ou seja, o discípulo que ocupava o nosso lugar junto a Maria acolheu-a como mãe na fé. Somente depois de nos entregar Maria como mãe, Jesus reconhece que tudo se consumara. Esta solene alusão à consumação impede que o episódio seja interpretado superficialmente. A maternidade de Maria a nosso respeito constituiu parte da consumação do plano divino, que se realiza na Páscoa de Cristo. De modo semelhante, o Apocalipse apresenta a mulher como a mãe do Messias e como a mãe do resto de sua descendência, ou seja, como nossa mãe. E por que Maria foi-nos dada como mãe? Seguindo nos encontros que a gente tem feito, e com certeza todas as irmãs assessoras, os coordenadores, os formadores, se deparam com a pergunta: qual é a missão de Maria? Ela cooperou lá para vir Jesus, mas qual é a sua missão agora? Então, como Maria esteve ao lado de Cristo em toda a sua vida, nós já estamos na página 10, no subtítulo Maria, a grande missionária de Cristo. Então, como ela esteve ao lado de sua vida, como mãe e educadora dos cristãos, Maria está junto da igreja, desde junto à cruz, nem em Pentecostes, nos primeiros anos do cristianismo, e permanece até hoje. Eu arrisco a dizer que Maria está junto da igreja desde o momento da Anunciação, porque quando Jesus foi concebido em seu seio, ela não concebeu só a cabeça, ela concebeu todo o corpo místico. Todos nós, como os filhos de Deus, no momento da Anunciação, já nascemos, somos concebidos em Maria. Então, a igreja é concebida na Anunciação, ela é proclamada
com o acontecimento da cruz, com Maria aos pés da cruz. Ela é consagrada, sagrada da luz do Espírito Santo em Pentecostes. E ela vive hoje também no colo, no ventre, no seio de Maria, nossa mãe. Da mesma forma como há 2000 anos Cristo veio ao mundo por meio de Maria, ela hoje tem a missão de levar-nos a Jesus. Aqui tem, na página 8, bem na metade, tem uma palavra do nosso pai fundador, o Padre José Kentenich, muito bonita nesse sentido. Vamos escutá-la e vamos lê-la. Como Maria nos deu Jesus, assim também ela nos leva a Ele. Ela não tem outra preocupação, não tem maior preocupação do que a de nos unir do modo mais íntimo a Ele. Veja, nosso pai fundador fala isso antes ainda da fundação do movimento de Schanstatt, na conferência de fundação da Congregação Mariana para os seminaristas no seminário em Schanstatt, em 19 de abril de 1914, antes da fundação, né? Como foi recordado na introdução deste livro, quem leu a introdução lá no início, nós vimos que São Vicente Pallotti, que foi o grande precursor e foi quem fomentou o apostolado leigo, ele, quando enviava os seus padres, os padres palotinos, missionários para outros países, ele entregava para eles uma imagem de Maria e proclamava: ela, Maria, é a grande missionária. Isso não queria dizer assim, não é você missionário que é o grande missionário. Ela é a grande missionária e ela fará milagres. Com isso, ela deixava claro que a grande missionária, aquela missionária de levar Cristo, é Maria. Foi justamente este exemplo de Vicente Pallotti que o nosso fundador, o Padre José Kentenich, em 1968, aplicou ao apostolado desenvolvido pelo João Possobon, quando ele disse a um grupo de sacerdotes, que era um grupo de sacerdotes e seminaristas dos padres de Schanstatt. Ele disse, ao pé da letra, como está aqui na página 10, no trabalho do Senhor Possobon, temos uma pastoral renovada. Levar a Santíssima Virgem a todas as partes, para que ela atue aí como educadora. Para o nosso fundador, no trabalho do Senhor João Possobon, realizam-se as palavras de Pallotti. Ela é a grande missionária, ela fará milagres. Admirável, ó Mãe peregrina, a tua visita aquece, ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Por nossa Judéia, ó Mãe com carinho, tu vens apressada, estás a caminho, e onde tu chegas, a paz faz morada, as portas te abrimos em cada chegada. Mãe admirável, ó Mãe peregrina, a tua visita aquece, ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. De teu santuário tu vens peregrina, a graça trazendo
que lá se origina. Ao dar-nos abrigo, transformas pro bem nosso apostolado, abençoas também. Mãe admirável, ó Mãe peregrina, a tua visita aquece, ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Então, coisa linda, né? Que a gente tem essa missão linda de cooperar para a missão de Jesus, para a missão de Maria, que é levar-nos todos a Jesus. Desde 1950, quando o venerável diácono João Luiz Possobon iniciou a campanha da Mãe Peregrina, ela escolheu o seu burrinho, né, para continuar essa missão de levar Jesus a todas as pessoas, de levar Jesus à humanidade como grande missionário de Cristo. Desculpem aqui. A gente não pode imaginar a campanha da Mãe Peregrina a não ser como um prolongamento da ação missionária de Maria. Assim entendemos as palavras do seu iniciador, João Luiz Possobon, no seu testamento espiritual. Lembramos, né, que o testamento espiritual está na íntegra, no final do livro, né? Então, literalmente, como ele diz, os 3 pontos principais da campanha da Mãe Peregrina: salvar a família pela grande obra de Schoenstatt, o encontro com a Mãe de Deus e o encontro com Jesus Cristo, seu Filho, e com o Deus Trino. Quando a Mãe de Deus vai ao encontro de seus filhos, levando Jesus nos braços, podemos aplicar a ela uma passagem do livro dos Provérbios. É tão lindo, né? Quem me encontra, encontra a vida, e terá do Senhor a salvação. Por quê? Porque encontra a vida. A vida é Cristo nos seus braços, né? Refletindo sobre esta realidade, há muitos teólogos que encontraram imagens para essa atuação misteriosa de Maria. São imagens assim, são figuras, por exemplo, Maria como o anzol de Cristo. Ou seja, quem caiu no anzol ficou preso. A Maria como imã, né? Ela está ali puxando. E a imagem que eu mais gosto é essa do redemoinho. Redemoinho. Se alguém já tomou banho de rio, né? Fora, sabe? Se tem um redemoinho, lascou, né? Tá muito difícil. É muito difícil de escapar do redemoinho, pois Maria é o redemoinho de Cristo. Quem cai nos braços de Maria, quem cai na área de atuação de Maria, não tem outro jeito, vai ser sugado para Cristo. João Luiz Possobon tinha plena consciência da missão evangelizadora da campanha da Mãe Peregrina, né? Ele mesmo viveu uma vida de profunda intimidade com Cristo. Acho que todos aqueles que têm a graça de estudar os seus livros, talvez quando fazem as pegadas deles lá, Santa Maria, mas o estudo também nos faz chegar a isso. João Luiz Possobon muitas vezes é visto como mariano, mas por que mariano? Totalmente entregue a Cristo no Espírito Santo ao Pai. Então ele fazia isso na missa diária, na oração da Via Sacra. Ele vivia numa intimidade profunda com Jesus. Jesus vivia e respirava nele. Todas aquelas pessoas que encontravam com ele, e eu tive a graça de escutar isso de muitas pessoas, tinham a chance de poder encontrar-se com Cristo, né? É encontrar-se com fazer uma experiência muito forte
de Cristo. Irmã Márcia, eu não estou mais. Isso, agora eu voltei. Tá? Então, agora eu estou de volta, gente. A irmã Rosé aqui, ó, mas graças a Deus a minha voz não desapareceu. Tá? Então, na escuta da palavra de Deus, acho que tem alguns que lembram quando ele dizia a expressão, né? Este ano, o meu lema é: quem escuta nunca envelhece, está pronto para servir, né? Mas também a forma como ele encontrou com Cristo nas pessoas, principalmente nos irmãos que mais sofriam, né? Nas pessoas que ele tivesse contato com a mãe peregrina ou então participassem das atividades sociais promovidas por ele. Quem tinha acesso à catequese, a tudo. João Possebon viveu na sua vida pessoal e na sua atuação essa irradiação com a mãe peregrina de levar a Cristo. Então agora nós temos ali na página 12, bem em cima, para quem nos está acompanhando, né? Palavras bem sérias, né? O que fazemos para ajudar a Mãe Rainha a evangelizar as famílias que ela visita? Lembramos de algum exemplo onde alguém encontrou novamente o caminho para a fé através da mãe peregrina? Podemos lembrar, né? Podemos lembrar o que fazemos para ajudar a Mãe Rainha para que ela possa evangelizar as famílias? Se lembramos de algum exemplo de alguém que encontrou novamente a fé através da mãe peregrina, você pode escrever no chat também, se você lembra, se você já vivenciou isso, né? Mas nós vamos ter agora, logo em seguida, um testemunho, e eu tive a graça de conhecer essa pessoa, que é a Jurema Moreira, de São Borja. Eu acredito que ela ainda é a coordenadora da Diocese de Uruguaiana. Ela vai nos contar de uma forma muito singela e muito bela como foi o seu caminho de conversão e para sua família e para ela através da mãe peregrina. Eu sou a Jurema Gomes Moreira. Eu sou professora aposentada, pertenço à Diocese de Uruguaiana. Atualmente estou como coordenadora diocesana, já pela segunda vez. Eu quero contar aqui um pouco da minha história com a mãe peregrina. Então, em 2002, fui convidada por uma missionária. Passava lá em casa e convidava: vamos ao terço das rosas. Eu não conhecia o terço das rosas, nem sabia aonde acontecia, né? Era no Centro de Formação Teresa Berzeri. Até pelo primeiro dia eu não insisti assim, não dei muita importância. Aí outro dia ela passando de novo com a capelinha na mão. Disse: vamos ao terço. Ah, mas que hora? Agora vai ser. Tá, eu vou ir contigo então hoje. Eu me apressei, fui, me arrumei e fui assistir o terço. Participei, assim, um pouco assim, sem saber o que fazia, né? Elas apresentavam as rosas, rezavam Ave Maria. E eu estava encantada, achei lindo, lindo. Fiquei encantada com aquele terço. No outro dia 18 fui lá. Aí estavam convidando para fazer um retiro em Santa Maria. Eu digo: olha, mas quem sabe não é agora. Meu filho mora lá, eu vou aproveitar. Vou ir lá e eu quero uma capelinha também. Para isso, antes de acontecer isso, ela me emprestava, até chegar o retiro, né? Ela me emprestava a mãezinha no dia que estava na casa dela. Olha, eu vou te emprestar umas horas da tarde. Aí eu
chamava a minha família. Olha aqui, recebemos a visita da mãe, Mãe Três Vezes Admirável, vamos rezar um pouquinho com ela. Meu marido, agora rezar. O meu filho, não, vamos rezar também, vamos rezar junto, pai. Aí rezávamos, não o terço, as 3 Ave Maria, que ela disse, pelo menos 3 Ave Maria você reza. Isso já foi em agosto, 18 de agosto de 2002. Fizemos o retiro, selei a aliança com a mãe, já adquiri a capelinha, né? A cada dia 18 eu observava que também nós tínhamos a missa do dia 18, do dia da aliança. Aí eu convidava meu marido, vamos na missa da Mãe Peregrina? Vamos. Na missa da Mãe Peregrina eu vou. Aí meu filho também. Na outra vez convidava ele, vamos também. Mas no meu coração, assim, a minha tristeza era eles não poderem comungar. Até um dia meu marido disse assim, mãe, como é que eu posso comungar assim como tu faz sempre na missa? Eu disse, eu tenho que fazer a primeira comunhão, meu velho. Mas eu continuava rezando, né? Aprendi a rezar a oração pela beatificação de São João Crisóstomo. Aí comecei a rezar. Rezava pedindo a conversão da minha família, que meu esposo fizesse a primeira comunhão, que meu filho também, né, que era adulto, não fizesse a primeira comunhão. Em 2011, eu fui numa romaria em Santa Maria e fui até o túmulo de São João. Me ajoelhei e disse, Seu João, eu peço tanto, eu gostaria tanto que meu esposo fizesse a primeira comunhão. O meu filho também, ajoelhado assim, me veio no coração assim, ele disse assim, reze e confie na mãe. Para mim aquilo foi, meu Deus, é verdade, será que eu não estou tendo confiança, não tenho fé? Voltei lá para o santuário e rezei e pedi perdão para Deus pela minha falta de fé. Chegando em casa, eu já vinha convidando meu esposo, olha, vai ter a catequese para adultos. Não vou, que vergonha, um homem já fazendo catequese. Mas, quando voltei de Santa Maria e tinha acontecido aquilo que eu senti no meu coração, eu chegando lá, domingo, né? Naquela semana seria a última semana para inscrição. Segunda-feira eu disse assim, pai, esta semana é a última semana para inscrição na catequese. Tu acha? Me inscreve. Pode me inscrever. Que eu vou ir. Tu vai junto comigo? Eu vou contigo. Então tá. Pode me inscrever. Me fui lá na secretaria, fiz a inscrição, catequese para adultos. Em 2012 aconteceu a primeira Eucaristia e a crisma do meu esposo. Isso foi em 9 de outubro de 2012. Eu estou colocando essas datas assim para ver a importância assim, de nós não desistirmos da nossa oração. Nós temos que ser persistentes na oração. Eu comecei em 2002, em 2012 aconteceu esta graça. Nesse meio tempo de catequese, eu dizia para o meu filho, tu tem que ir também, tem vaga.
No outro ano, ele disse assim, agora sim, mãe, pode me inscrever. Fez a catequese em 9 de outubro, daí um ano, né? Em 9 de outubro de 2013, também aconteceu a primeira Eucaristia e a crisma do meu filho. Na pandemia, acontecia de que nós rezávamos todos os dias. Era assim, ó, aquele horário era fiel à oração. Até meu esposo dizia, e hoje vamos rezar também? Vamos rezar. Era pandemia e nós temos que pegar na mão da mãe. E nós rezávamos em família. Né? Então, à luz do que a Jurema contou, que bom ver a Jurema aí no vídeo, então a gente pode se perguntar, né? O que a gente faz para evangelizar com a mãe peregrina, né? E se a gente lembra de exemplos. Eu lembro bem do exemplo da Jurema, eu tive a graça de fazer um vídeo com ela, tudo foi muito bonito. A irmã Márcia me recordou que talvez fosse interessante, antes da gente passar para o próximo passo, que nós já vamos para o momento final de reflexão, de oração, de explicar um pouquinho, porque muita gente talvez nunca tenha visto uma irmã de Maria aqui no Brasil de branco, né? Nós aqui no Nordeste, nós estamos em regiões quentes, existem regiões onde nós só usamos branco, no caso aqui na Bahia, nós só usamos branco, vestido branco, e lá no Recife, Olinda também, e todos os estados que as duas irmãs que estão lá no Recife atingem, e as irmãs de Garanhuns, no local Garanhuns, que é chamada Suíça brasileira, né, que é uma região mais fresca, uma parte do ano elas usam azul, outra parte usam branco. É o mesmo traje da Irmã de Maria, só que branquinho. Quando vem alguém para cá, sejam muito bem-vindos ao Santuário de Salvador, vão encontrar as irmãs aqui de branco. Nós agora vamos fazer, para começar esse momento de oração, nós vamos fazer uma peregrinação. Vamos lá onde tudo começou. Vamos ao vivo ao santuário original. Isso se a técnica funcionar. Né? A irmã está tentando ali botar. Isso, olha que lindo. Lá é noite, gente. Muito madrugada. Então, só está acesa a imagem da mãe. Então, diante de nossa mãe, nós vamos refletir. Nós estamos diante da imagem da mãe, rainha e vencedora, 3 vezes admirável, de Schoenstatt. A mesma que no formato de santuário peregrina em nossas famílias. Na imagem nós vemos Maria, Mãe de Deus, com seu Filho Jesus. A íntima união entre mãe e filho está expressa em diversos detalhes dessa imagem. Vamos prestar atenção, talvez a gente nunca tenha percebido. Maria segura seu filho com as 2 mãos. Com a mão esquerda, o estreita a si, e com a direita, segura o braço de Jesus, expressando por meio da pequena elevação a sua atitude de entrega que oferece a Deus Pai. Apesar de sua união com o Filho, ela o abraça desprendida de si mesma. Será que ela espera que alguém lhe peça o Filho? Seus olhos falam desta espera. Será que algum de nós, quando rezou diante da imagem da Maria, de nossa querida mãe, perguntou: Mãe, me dá um pouquinho o teu filho Jesus? O véu, esse tecido que cobre a cabeça de Nossa Senhora, é o símbolo do segredo,
cobre Maria e cobre o menino, dizendo-nos que Jesus é o segredo do coração de Maria. Assim o véu se torna o sinal da virgindade, pela qual ela se une de um modo particular a Jesus Cristo. As cores da imagem, que do branco vão crescendo gradativamente em intensidade, conduzem nosso olhar para o coração do Filho. Embora esta união entre mãe e filho seja tão íntima, nota-se uma atitude de desprendimento. A mãe tem o filho no colo, porém, apesar de tudo, sente-se que é outra força que tem o poder sobre ele. A força do sobrenatural, de Deus Pai, representado nas nuvens. A mãe segura o filho, ela não o carrega. O filho é carregado pela força que tem sua origem no eterno Deus Pai. Ele vive no íntimo de seu ser e determina o seu atuar. A luz que envolve a cabeça de Maria Santíssima e de Jesus Cristo rebrilha em toda a imagem e provém do próprio Filho Jesus. Nele atinge sua maior intensidade. Esse Filho é luz da luz. Quem se expõe a esses raios torna-se sinal de luz para os homens, assim como vemos concretizado de modo perfeito na imagem de Maria. Este é o plano amoroso de Deus, que o sinal de luz de Maria nos conduza da escuridão da vida de volta à fonte de sua luz verdadeira, a eterna luz. Contemplando a imagem de graças, concluímos: quem se une à Mãe de Deus é conduzido por ela ao Filho e ao mais íntimo do seu coração. Assim se unem coração a coração, dois corações, portanto, numa só pulsação. O coração é o cerne mais profundo da alma humana. E assim, concluindo este nosso encontro, concluindo esse momento de reflexão, vamos escutar e ler as palavras de nosso pai fundador, o Padre José Quintenes, que estão na página 14 e estão no livro Com Maria, um Novo Milênio. Nosso pai fundador diz: nos planos do Deus eterno, não existe uma imagem de Maria separada de Cristo. Só por causa dele e através dele é que ela foi incluída no plano da salvação. A arte cristã leva em consideração esse fato, consciente ou inconscientemente. A maioria das imagens de Nossa Senhora são imagens de Cristo. Apresenta-nos a Mãe com o Filho Divino, ou a Mãe das Dores com o Redentor do mundo, oferecido em sacrifício sobre o altar de sacrifício no regaço da Mãe. Nas imagens da Imaculada resplandece a glória do Senhor, e por causa dele, ela permaneceu intocada, livre da mancha do pecado original. Foi Cristo que, pela Assunção, a levou à glória celeste. Todas estas imagens correspondem à ideia divina original. Deus nunca pensou, nem viu, nem quis Maria, a não ser na mais íntima e indissolúvel comunhão com Cristo.
E agora nós vamos encerrar o nosso encontro onde nós começamos. Encerrar a reflexão onde nós começamos, no Santuário Tabor Matres Salvatores, aqui em Salvador. Como missionários da Mãe Peregrina, temos a tarefa de ajudá-la na sua grande missão, como missionários da grande missionária. Renovemos nossa entrega a ela, colocando-nos mais uma vez à sua disposição, rezando. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Acompanhemos o canto número 1 na página 59. Muito bem, queremos agradecer a irmã Rosequiel, a irmã Vanessa, por partilharem conosco a reflexão desse nosso primeiro encontro, que refletimos sobre o tema, ele é a grande missionária que nos conduz a Cristo. E é bonito, né? Porque é toda uma reflexão também sobre o papel, né? A missão de Maria na igreja e na campanha da Mãe Peregrina. Então, queremos agradecer, né, pela participação e lembrar a todos os missionários, coordenadores, famílias que estão participando conosco dessa formação. Junto com esse livro, nosso livro de encontros, de estudos, nós temos também um símbolo muito especial, o lenço, que é um símbolo que nos identifica como missionários, como coordenadores, como famílias, né? Nos identifica como campanha da Mãe Peregrina. Então, esse lenço para que a gente possa usar, né, nos nossos encontros, nas missas da Mãe Peregrina, nos eventos, peregrinações, romaria aos santuários. Eles estão disponíveis, então, no Santuário de Xanxta, mais próximo de você. Pode procurar com seus assessores, né, com a sua assessora. É importante, né, esse símbolo de unidade, que a gente sempre, quando se encontre, né, que a gente possa, como nós falamos, vestir a camisa, né? Com esse símbolo, nós podemos, então, nos identificar como campanha da Mãe Peregrina. E é importante, né, que o lenço também, quando você adquirir o lenço, nós temos aqui os encontros do livro. No último encontro, nós vamos ter uma vivência, onde vamos então ali solenemente receber esse lenço. É importante pedir o sacerdote também para abençoar o seu lenço,
E sempre que usar o seu lenço, também a gente convida, né, que você renove o seu sim, renove a sua consagração, renove, né, o seu sim missionário, né, a sua doação a serviço da Mãe de Deus, a serviço dessa grande missão que ela nos confia como campanha da Mãe Peregrina. Então, se você ainda não tem o seu lenço com broche da Mãe Peregrina, procure no santuário mais próximo, com seus assessores, para que possa também fazer parte, né, assim, dessa identidade agora que nós temos como campanha da Mãe Peregrina. E é importante que não é só para missionários, também para famílias, né, que participam também da campanha da Mãe Peregrina. Então, nós agradecemos a participação de todos. Lembramos que nós temos sempre a reprise desse encontro no sábado, às 16 horas. Então, se alguém perdeu, que você pode ainda convidar a participar, no sábado às 16 horas tem a reprise desse primeiro encontro. E na próxima semana, nos encontramos aqui novamente, na próxima terça-feira, às 8 horas, para o nosso segundo encontro. Então, que possamos realmente, a cada encontro, ir nos abastecendo, renovando, né? Conhecendo um pouco mais dessa grande missão. Nós somos missionários, levamos a mãe, as famílias, mas com ela levamos Jesus, levamos toda uma espiritualidade linda, né, que nós temos ali, que temos como herança, né, e temos também como missão. Obrigada a participação de todos, nos encontramos na próxima semana. Com o vosso divino Filho, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Nossas almas rejubilam no Senhor pelas grandes maravilhas que na obra operou, e olhando a humildade do pequeno e pobre João, de seus passos sua vida fez missão. Mãe, nós assumimos a grande missão. Agora a nossa entrega total. Mãe peregrina, do teu santuário levar salvação. Mãe, nós assumimos a grande missão. Agora a nossa entrega total. Ó Mãe Rainha, levar-te as famílias como fez João. Manifestas o poder do teu amor, Mãe Rainha peregrina, nos teus braços o Senhor. Mil caminhos tu percorres, os teus filhos a buscar, e transformas nossa vida, nosso lar. Mãe, nós assumimos a grande missão. Agora a nossa entrega total. Mãe peregrina, do teu santuário levar salvação. Mãe, nós assumimos a grande missão. Agora a nossa entrega total. Ó Mãe Rainha, levar-te as famílias como fez João. Do santuário nos envias e
bate as famílias como fez João. Da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa.